A gente agora vai começar a falar sobre poluição. A gente vai falar sobre poluição da água, poluição da ar, poluição do ar, poluição do solo. A gente começa especificamente pela poluição da água. Poluição vão ser alterações, né, química, física ou biológicas, que na sua maioria são provocadas pelo ser humano. Então a gente tem aí nesse caso uma ação antrópica muito forte provocando esses processos de poluição. Um exemplo ou outro que a gente vai ver que não é o homem quem provoca diretamente, mas muitas vezes a gente até participa do processo de poluição, muitas vezes agravando esse processo poluente. Quando a gente fala de poluição, a gente tem que entender que a fonte poluente precisa muitas vezes ser combatida, precisa ser controlada para que o ecossistema, para que o meio ambiente, na verdade, né, ele possa se recuperar pouco a pouco. A gente tem uma palavra, né, que não é para biologia. Essa palavra ela pode ser usada em vários contextos, mas que é resiliência. E aí é exatamente isso. O meio ambiente ele é resiliente. Ele consegue suportar uma determinada carga desse poluente e consegue se recuperar após essa ação poluente sobre ele. O problema é que quando essa ação se torna repetida e a longo prazo, isso pode trazer problemas muito graves para um ecossistema e principalmente para a biodiversidade do local. Aí, nesse caso, quando a gente fala que traz problemas para esse meio ambiente, traz problemas para esse ecossistema, muitas vezes o ser humano sofre consequência também, aí nesse caso, do processo de poluição que ele mesmo provocou em alguns momentos. É, Aí, nesse caso, a gente vai observar diferentes formas de poluição, né? A gente vai sempre focar em como que esse processo de poluição começa, e quais são as possibilidades que a gente tem para minimizar esse efeito poluente ou simplesmente parar com esse efeito poluente. Tranquilo? A gente vai começar pela poluição da água e aí a gente vai falar sobre a variação de temperatura na água. É, o aumento da temperatura na água é algo muito preocupante, porque a água ela tem alto calor específico, então significa que a variação de temperatura na água é mínima possível. E aí, se você pegar os organismos que vivem no ambiente aquático, normalmente eles vivem muito bem naquela faixa de temperatura X, vamos supor, 25 graus Celsius a temperatura da água, 20 graus Celsius a temperatura da água. E ele vive muito bem, obrigado, nessa temperatura. Se você aumenta essa temperatura, alguns organismos podem não suportar essa variação térmica. Aí a gente tem um termo para denominar, né, esses organismos que suportam ou não essas variações. A gente tem aí, nesse caso, euritermos e estenotermos. Esse euri dá a ideia de amplo. Então, lá nesse caso, os organismos que são classificados como euritermos, eles conseguem suportar amplas variações na temperatura. Então, aqueles organismos aquáticos que conseguem suportar grandes variações de temperatura são classificados como euritermos. E sim, existem. Tem organismos que conseguem suportar essas grandes variações de temperatura no ambiente aquático. Mas outros organismos são altamente sensíveis à variação de temperatura. E aí, quando a gente pensa nesses organismos que são sensíveis a essa variação de temperatura, a gente tem os organismos que são classificados como estenotermos. É da ideia de estreito, uma pequena faixa de temperatura é a faixa ideal para eles sobreviverem. Se você tiver uma alteração drástica nessa temperatura, eles são organismos que sofrem muito com esse impacto e acabam aí nesse caso morrendo. A gente vai aí nesse caso observar que o calor ele é um efeito poluente que muitas vezes é provocado pelo ser humano. O aumento da temperatura pode ser provocado por vários problemas, né? Pode ser, aí, nesse caso, um despejo de esgoto que, por conta da atividade metabólica dos micro-organismos ali, vai causar uma pequena variação de temperatura. A gente pode observar aí, nesse caso, que também o lixo depositado pode trazer variação de temperatura no local, tá? Mas aí a gente já está falando mais do solo do que necessariamente da água, apesar que o lixo também chega na água, né? Muitas vezes as pessoas usam esses cursos d'água para poder jogar o lixo das suas casas e se livrar do resíduo sólido das suas casas. Aqui, a principal forma de poluição por calor que a gente tem é principalmente de usinas que vão usar, aí, nesse caso, reatores que precisam, aí, nesse caso, receber uma água fria para poder controlar a sua temperatura.
Então, muitas vezes essa água que é muitas vezes não, né, essa água que é retirada do ambiente, ela é utilizada para resfriar os reatores e devolvida. Só que ela não é devolvida na mesma temperatura que ela chega. Então, essa variação de temperatura, muitas vezes, vai fazer com que organismos que vivem ali ao redor de uma usina, por exemplo, nuclear, sejam organismos do tipo euritermo. Então, você vai observando uma alteração dessa biodiversidade, uma redução dessa biodiversidade. O problema desse aumento da temperatura no ambiente aquático é porque isso mexe com a solubilidade de oxigênio no meio. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de O2 nesse ambiente aquático. E aí alguns organismos não conseguem suportar essa condição gerada por esse aumento de temperatura. Não conseguem suportar o aumento da temperatura, não conseguem suportar a escassez de oxigênio nesse ambiente aquático. Tem ambientes que naturalmente têm essa condição, tá? Porque aí depois fica, ah, Brenda, mas aí não tem rios que são rios de alta temperatura, por exemplo, no norte do Brasil tem isso? Tem, gente, mas é uma condição natural. Os organismos que vivem ali naturalmente suportam aquela maior temperatura, naturalmente suportam aquela menor disponibilidade de oxigênio nesse meio, tá bom? A gente está colocando uma condição em que o ambiente tem uma alta concentração de oxigênio dissolvido no meio, e a gente tem aí, nesse caso, essa variação da concentração de O2 dissolvido por conta da variação da temperatura. Então, aí sim é um efeito poluente, tá? Aí a gente está falando de uma poluição provocada pelo ser humano, que no caso, muitas vezes é o responsável por esse aumento da temperatura. A gente vai observar, por exemplo, o efeito da temperatura em ambientes aquáticos, provocando branqueamento de corais, morte de organismos como os corais. A temperatura muito alta pode ser, aí nesse caso, consequência, né, do agravamento do efeito estufa. A gente vai observar que essa coral é uma associação mutualística, né? A gente já falou disso na aula de hoje, que vive aí, nesse caso, normalmente próximo à superfície da água. Então, ele não vive em regiões muito profundas. Como ele vive mais próximo à superfície da água, ele sofre muito essa variação de temperatura. E aí, se você pensar no agravamento do efeito estufa, isso leva a um aquecimento global, aumento da temperatura média do planeta. Então, você tem muitas vezes essa água dos oceanos aumentando a sua temperatura e esses corais, eles não suportam essa variação. Os corais são organismos estenotermos, eles não suportam grandes variações de temperatura. E aí, o que acaba acontecendo com os corais? Eles acabam, aí nesse caso, por esse aumento de temperatura, morrendo e causa um fenômeno que a gente chama de branqueamento de corais. O que dá a pigmentação do coral é a alga, né, que vive ali em associação com o quinidário. O quinidário é calcário, né, e traz a sustentação, o esqueleto calcário desse coral, e a alga associada a essa estrutura, ela vai trazer essa pigmentação. Cada coral tem um pigmento completamente diferente do outro, né? Então a gente vai observar que isso é em decorrência dos pigmentos presentes nas algas, que são as zooxantelas, associados a esses quinidários, formando a estrutura do coral. Essas algas, elas são altamente sensíveis a essa variação de temperatura e quando elas morrem, na verdade o coral é altamente sensível à variação de temperatura, até porque se é uma associação, um morre, o outro também, né? Mas a gente vai observar que a morte dessas algas, ela vai fazer com que o coral fique com essa aparência esbranquiçada, porque sobra o esqueleto calcário, né? E aí a gente fala em branqueamento de corais. Se vocês já viram uma imagem sobre o branqueamento de corais, você vê claramente o coral coloridinho, né? Às vezes um tom marrom, verde, seja lá o que for, e aí, verde não, na verdade é mais para marrom que os corais têm essa pigmentação. E aí, de repente, você tem uma mancha branca, que é justamente o ponto onde os corais morreram, né? Se a alga morre, o coral inteiro morreu, né? Porque é uma associação mutualística, então não tem como um sobreviver sem o outro. Aí, nesse caso, é a variação de temperatura no ambiente provocado, né, pela intensificação do efeito estufa, que também pode, aí nesse caso, provocar essa variação de temperatura na água. Tranquilo? Metais pesados, a gente está falando aí nesse caso de substâncias que não são biodegradáveis. A gente pega, por exemplo, o mercúrio, acho que é um dos exemplos mais clássicos de metal pesado, né? O mercúrio ele é utilizado, por exemplo, em garimpos, né? No garimpo, o mercúrio é utilizado ali pelos garimpeiros, né, para poder conseguir o ouro, aí forma aquela amálgama, depois aquilo é aquecido, o mercúrio evapora, vai para a atmosfera, e aí quando precipita, pode cair no solo, pode cair na água, e aí o grande problema é
quem consome esse mercúrio. Muitas vezes, esse mercúrio, né, esses metais pesados, de uma forma geral, eles acabam chegando até o ser humano, até outros animais, e aí isso pode causar prejuízos muito grandes a esses indivíduos. O metal pesado é uma substância que ele não é biodegradável. O que significa isso? Degradar é quebrar. E aí, quando a gente fala que é biodegradável, é porque a gente tem seres vivos sendo capazes de degradar aquela substância na natureza. Um caso do metal pesado, ele não é biodegradável. Então, significa que se você consumir uma substância, um metal pesado, ele não se degrada no seu corpo. Ele vai se acumular no seu tecido. Aí, dependendo do metal, a gente vai ter um tecido específico para qual no qual ele vai se acumular. O mercúrio, por exemplo, ele pode se acumular no tecido nervoso. Então, isso pode trazer consequências graves à parte do sistema nervoso do ser humano. Então, o que é importante vocês entenderem é que metal pesado, ele não vai aí, nesse caso, ser biodegradável. Ele não vai ser degradado na natureza, ele não vai ser degradado pelos seres vivos. Então, por exemplo, se o metal pesado está dissolvido na água, as algas podem absorver esse metal pesado e aí fica acumulado no corpo dela, né? Aí, nesse caso, a gente fala que esse metal pesado sofre bioacumulação. A alga acumula dentro dos seus tecidos essa substância não biodegradável. Aí a gente tem o seguinte: a alga, se tem essa substância acumulada no tecido dela, quem se alimenta dessa alga vai consumir essa substância também, porque ficou acumulada no tecido da alga. E a gente, quando come essa alga, por exemplo, ou algum peixe que comeu essa alga, também vai pegar, aí, nesse caso, essa substância que está armazenada no tecido dela. Só que aí a gente já está falando de uma substância que não é biodegradável, mas que está passando ao longo dos níveis tróficos. Porque quando essa alga serve de alimento para um peixe, o peixe serve de alimento para a gente está falando que diferentes níveis tróficos vão ser afetados por aquele metal pesado que foi assimilado pela alga. Aí, quando a gente está falando desse acúmulo de substâncias não biodegradáveis, ao longo dos níveis tróficos, a gente já tem um fenômeno que a gente chama de magnificação trófica. A magnificação trófica, a gente está trabalhando com uma substância não biodegradável que vai aumentando a sua concentração ao longo dos níveis tróficos, né? Ao longo dos níveis tróficos, você vai ter um aumento da concentração dessas substâncias não biodegradáveis. A gente está falando de magnificação trófica dentro do contexto da poluição da água, mas a gente pode ter magnificação trófica em qualquer contexto, tá? Desde que a substância seja não biodegradável, que ela possa ser passada ao longo dos níveis tróficos, a gente está falando em magnificação trófica. Então, se o contexto está falando só em acúmulo da substância no indivíduo, sem pensar numa cadeia, na passagem dessa substância ao longo de uma cadeia alimentar, a gente tem uma bioacumulação, e só. Essa substância não biodegradável está se bioacumulando, está acumulando no indivíduo. Agora, se eu penso nessa substância ao longo dos níveis tróficos, a gente está falando em um processo de magnificação trófica. E quando a gente pensa em magnificação trófica, a concentração dessa substância vai se tornando cada vez maior ao longo dos níveis tróficos. Então, se a gente pensar numa substância não biodegradável, que está sendo passada ao longo dos níveis tróficos, a gente vai observar que a concentração dela é sempre maior no topo da cadeia. É aí a grande preocupação com o ser humano, porque a gente, na maioria das vezes, a gente é esse topo de cadeia e a gente pode ser gravemente afetado por essas substâncias não biodegradáveis. Eu dei o exemplo do mercúrio, que é uma substância não biodegradável e que dentro de uma cadeia alimentar pode sofrer esse fenômeno de magnificação trófica. Então, a gente, dentro de uma cadeia, como a gente seria o topo dessa cadeia, a gente teria maior concentração dessa substância não biodegradável. Mas também tem outras substâncias que podem sofrer magnificação trófica. Uma delas era um inseticida utilizado, é uma substância utilizada como pesticida, que era o DDT. O DDT, aí nesse caso, era uma substância utilizada na agricultura para poder, aí nesse caso, eliminar pragas em plantações. O problema é que essa substância utilizada para a fabricação, as substâncias utilizadas para a fabricação do DDT, algumas delas eram substâncias não biodegradáveis. Então, imagina só, tinha quem trabalhasse diretamente nesse meio agrícola, e muitas vezes não, a grande verdade é que a época que o DDT era utilizado não se tinha essa preocupação com equipamentos de proteção individual, né? Então essa ideia de EPI, ela ainda não era praticada nesse momento. Então
As pessoas acabavam aí, nesse caso, colocando muitas vezes panos para tampar o rosto, mas isso não protege a pessoa de inalar esse inseticida, né? E aí, nesse caso, as pessoas acabavam inalando o inseticida que acabava afetando aí, causando problemas graves de saúde dessas pessoas. É... Fora isso, né, mesmo para quem não morasse no campo, ainda assim seria afetado. Por quê? Se o DDT ele é um pesticida não biodegradável, que está sendo aplicado na plantação, as plantas assimilam o DDT. Então, quando a gente consome a planta, a gente consome o DDT. Então, a gente vai aí, nesse caso, observar que a gente acaba também sofrendo influência disso, né, dessa substância não biodegradável, mesmo não estando no local onde ela está sendo aplicada. Porque a gente pode, aí, nesse caso, consumir essa substância não biodegradável através da nossa alimentação, que é o que na maioria das vezes vai acontecer. Essa substância ela vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos e a gente vai observar que a maior concentração dessa substância é sempre aí, nesse caso, no topo de uma cadeia ou de uma teia alimentar, né? Você vai aí, nesse caso, ao longo de uma cadeia ou teia alimentar, tendo normalmente uma redução da biomassa e a substância ela está na mesma concentração ao longo desses níveis tróficos. Então, você diminuindo a biomassa, a substância fica mais concentrada ali. Com maior biomassa, a substância fica distribuída nessa biomassa, que é a base da cadeia. Com menor biomassa, que é o topo da cadeia, a substância fica bem mais concentrada. Então, a gente fala que no processo de magnificação trófica, a concentração da substância ao longo dos níveis tróficos vai aumentando. E o topo da cadeia é sempre aquele organismo que apresenta maior concentração dessa substância não biodegradável. Preste atenção, porque é a coisa mais clássica do mundo cair questão sobre esse tipo, né? Onde é que a gente encontra a maior concentração dessa substância ao longo dos níveis tróficos? Topo da cadeia, gente. Se a substância não biodegradável, a gente está falando de magnificação trófica, e aí é o topo da cadeia quem vai apresentar essa maior concentração da substância não biodegradável. Tranquilo? Próximo passo aqui é a maré vermelha, né, para a gente falar, mas antes de falar maré vermelha, eu queria falar sobre petróleo. Eu vou até colocar aqui no cantinho, que eu não tinha colocado, porém, também vai ser importante aí nesse caso da gente colocar. O petróleo, ele é também uma substância que pode causar poluição do ambiente aquático. O petróleo, ele causa vários problemas, né? Ele é um óleo que vai aí, nesse caso, ficar na parte sobrenadante. Ele vai sendo levado pelo vento, como está na superfície da água, né? O vento muitas vezes vai espalhando essa mancha de óleo e ele pode chegar até a parte costeira. E aí, se a gente pensar, né, nisso, né, o impacto que ele vai trazer para essa região costeira, onde você tem uma biodiversidade ali muito grande. E pode impactar diretamente na sobrevivência desses organismos. O óleo, né, o petróleo, ele vai impregnando nas brânquias dos animais, não só dos peixes, né, mas de qualquer animal que tenha respiração branquial. A gente vê que ele impregna na brânquia desses animais que respiram por brânquias, e ele vai aí, nesse caso, acabar matando por asfixia esses animais. Não só os animais que são aquáticos e que têm respiração branquial são afetados, as aves também são afetadas. A gente muitas vezes vê, quando você vê uma imagem de derramamento de petróleo, né, de vazamento de petróleo, você muitas vezes vê aquelas pessoas trabalhando para remoção da mancha de óleo, outros trabalhando para salvar os animais que estão sendo afetados pelo petróleo. As aves, elas ficam com as penas impregnadas de óleo. E aí, nesse caso, ela acaba não conseguindo voar e muitas vezes acaba morrendo afogada, né? Então, a ave, ela tem uma proteção natural nas suas penas, né? Tem um óleo que ela passa nas suas penas, que é produzido numa glândula específica chamada glândula uropigiana, que é uma glândula que fica lá próxima ao rabinho dela. E aí ela vai ter esse óleo, né, impregnado no corpo dela. Só que o problema é que esse óleo, no caso natural dela, né? O problema é que aqui a gente está falando do petróleo que vai impregnar totalmente a asa dessa ave. Então, aí nesse caso, a gente vai observar que ela perde a sua capacidade de voo quando ela está com essas asas impregnadas por petróleo. A mancha de petróleo ela pode se espalhar, e aí, nesse caso, como a gente tem também regiões de manguezal associadas a essas regiões costeiras, regiões de rios associadas a essa região costeira, eles também podem ser afetados por essa mancha de óleo, né? Aí, nesse caso, o petróleo ele traz consequências muito graves
e não é só a curto prazo, né? A longo prazo, que muitas vezes é difícil fazer o controle dessa mancha de óleo. Tranquilo? Maré vermelha, aí nesse caso é um fenômeno que pode acontecer naturalmente. Ela acontece numa condição de águas muito claras, águas que são aí nesse caso muito transparentes, porque quanto mais clara for essa água, a luz entra com maior facilidade. E aí, nesse caso, outra condição importante é uma alta concentração de nutrientes inorgânicos. Esses nutrientes inorgânicos são extremamente importantes, porque quando a gente está falando de maré vermelha, a gente está falando de um fenômeno onde você tem a proliferação de algas, mas de um grupo específico que são as algas do grupo dos dinoflagelados. Aí, nesse caso, essas duas condições que eu coloquei aqui, de alta concentração de nutrientes e alta luminosidade, é uma condição que levaria a uma proliferação excessiva de qualquer grupo de algas, tá? É o que a gente chama de floração de algas. Mas para provocar o fenômeno de maré vermelha, essas algas é que são responsáveis por isso. Ah, Brenda, se fosse outra alga, a gente só falaria em floração de algas. Aí, nesse caso, não seria maré vermelha. Maré vermelha é causada por essa alga unicelular do grupo dos dinoflagelados. Elas vão aí, nesse caso, apresentar essa pigmentação vermelha em grande quantidade, né? A gente observa uma mudança na pigmentação do mar, que fica com um tom avermelhado, daí o nome desse fenômeno ser chamado de maré vermelha. O grande problema é que essas algas liberam substâncias que podem afetar outros seres vivos que vivem nesse ambiente aquático, né? Então ela provoca ali um efeito de amensalismo nesse meio. Ela libera substâncias químicas que podem afetar a sobrevivência de outros organismos. A gente vai observar que essa maré vermelha é muito comum em locais com alta luminosidade, alta concentração de nutrientes inorgânicos e correntes frias, correntes de águas frias, porque aí nesse caso a água fria ela é mais densa, então ela passa mais próxima do fundo do oceano e vai revirando esse fundo do oceano, onde a maior parte desses nutrientes inorgânicos eles ficam concentrados. Então, regiões com água muito fria, águas mais transparentes, são aí, nesse caso, regiões em que essa floração de alga é comum. E se a gente encontra nessa região algas do tipo unicelulares do grupo dos dinoflagelados, a maré vermelha é um fenômeno possível de ocorrer nesses ambientes, tá bom? Para a gente poder fechar essa parte de poluição da água, a gente tem a eutrofização. Eutrofização, eu acho que de todas as formas de poluição da água, ela é a mais cobrada, sem dúvida, né? Eu acho que questões que falam sobre magnificação trófica ainda ficam atrás de questões que falam sobre eutrofização. A eutrofização é um fenômeno que pode ser provocado pelo lançamento de esgoto sem tratamento, que é o que a gente chama de esgotos in natura, né? Saiu do banheiro da casa da pessoa, vai direto para um corpo hídrico, ou pode ser provocado pelo lançamento de fertilizantes químicos. O fertilizante químico ele é um grande problema porque ele está altamente concentrado. Isso é mais comum em ambientes rurais, né? O ambiente urbano não é uma realidade para a gente ter fertilizantes químicos sendo utilizado em larga escala, mas no ambiente rural a gente vai ver que isso já é comum. Então, se a gente pegar um contexto de ambiente rural, a gente pode ter um processo de eutrofização associado ao uso desses fertilizantes químicos. Se a gente pegar o contexto de grandes cidades, é mais comum a gente pegar o contexto de grandes cidades associado aí a esse esgoto in natura. Não significa que em regiões rurais a gente não tenha esgoto in natura sendo lançado direto nos corpos hídricos. Só que a gente tem que pensar que o número de indivíduos vivendo nessas regiões é muito baixo comparado a uma cidade. Então, a produção de esgoto é menor num ambiente rural, por exemplo, que é menos povoado, do que numa grande cidade que tem uma população muito grande. Eu estou considerando que esse ambiente rural é pouco povoado, tá? Porque se realmente a população é muito grande, vai ter o mesmo problema do que num ambiente urbano. O grande problema é uma população grande, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a uma rede de esgoto adequada, esse esgoto vai parar num corpo hídrico. E aí a gente fica com esses corpos hídricos contaminados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma muito ouvir as pessoas falando: ah, tem um canal. Aí você vai olhar o canal, é um valão. É um lugar que recebe esgoto sem tratamento algum e que está lá, a céu aberto, correndo, né? Então, é porque depende do bairro. Se o bairro for mais chique, é canal. Se o bairro for, aí nesse caso, mais pobre, aí chama de valão mesmo, porque assume que aquilo ali é um valão. Mas é esgoto in natura, gente. Aquilo ali é esgoto sem tratamento sendo jogado, né? E é uma realidade que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma urbanização mínima ali, né?
Imagina você pegar cidades mais distantes, cidades onde a urbanização é ainda mais precária do que em grandes cidades. A condição fica cada vez pior, né? Vamos pensar então nesse esgoto sem tratamento sendo lançado no ambiente aquático. Esgoto sem tratamento, esgoto tem fezes e urina, né? Então você tem essas fezes e urina sendo uma matéria orgânica. Então, o esgoto sem tratamento nada mais é do que uma matéria orgânica que está sendo lançado nesse ambiente aquático. Para o processo de eutrofização acontecer, tem que ter acúmulo dessa matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica vai se acumular nesse ambiente aquático. Então, significa que esse ambiente aquático são águas que normalmente não têm grande turbulência, né? São águas mais calmas. Normalmente uma lagoa, um córrego com menor velocidade, né? Menor correnteza. São locais propícios para esse fenômeno de eutrofização acontecer. Esse acúmulo de matéria orgânica, aí nesse caso no ambiente aquático, essa matéria orgânica é oferta de alimento para micro-organismos decompositores. E aí a gente vai observar que a gente vai ter, então, ação de decompositores aeróbicos sobre essa matéria orgânica que foi lançada nesse ambiente aquático. Esse material orgânico vai sendo decomposto. A gente tem que entender que é o seguinte: eu não tenho um despejo de esgoto, parou, acabou, agora não tem mais despejo de esgoto, vamos esperar um pouco. Não, o despejo é contínuo, né? Então, esse processo aqui vai acontecer mesmo com as outras etapas que a gente está discutindo aqui. Então, a gente vai observar que esse despejo de material orgânico, esse despejo de esgoto sem tratamento, ele é algo que precisa ser controlado para que esse fenômeno também possa ser controlado. Material orgânico vai ser decomposto de forma aeróbica, como é muito material orgânico, se transforma em material inorgânico, que também vai estar em grande quantidade. Esse material inorgânico ele vai ser utilizado pelos organismos fotossintéticos nesse ambiente aquático. A gente tem as algas, que são organismos fotossintéticos que vivem nesse ambiente aquático, e a gente também tem as plantas aquáticas, né? A gente tem as gigogas, que também são, aí, nesse caso, organismos que a gente observa facilmente nesses ambientes eutrofizados, né? São plantas aquáticas aí que se proliferam nesse ambiente pra caramba por conta dessa carga inorgânica. Organismos fotossintéticos, eles se beneficiam pela alta concentração de nutrientes inorgânicos. A gente vê isso aqui, a gente viu isso aqui, né? Essa floração de algas dependeu não só da luminosidade, mas também da condição de nutrientes inorgânicos. Aqui, por enquanto, a gente tem luz entrando, a gente tem nutrientes inorgânicos. O problema é que isso está mudando. O nutriente inorgânico tem, porque o processo de eutrofização, o início dele está garantindo esse aporte de nutrientes inorgânicos. O meu grande problema é a luminosidade. Por quê? Primeiro, a gente tem esgoto sendo lançado. O esgoto, ele vai ter fezes ali misturada, urina misturada, então ele tem uma coloração mais escura, ele tem uma turbidez. Então, primeira coisa, que esse esgoto sendo lançado já vai alterar a quantidade de luz que entra nesse ambiente aquático. Fora isso, a gente tem também essa proliferação de algas. As algas que se proliferam, elas são, aí nesse caso, algas tanto do fundo quanto da superfície. O problema é que essas algas da superfície, quando começam a se proliferar, essas plantas aquáticas que ficam ali na superfície, quando se proliferam, elas impedem a penetração de luz. Então, você já tem a turbidez sendo causada pelo despejo do esgoto. Você tem aí, nesse caso, essa camada de algas e plantas aquáticas que ficam na superfície, e isso diminui a luminosidade. Então, a gente vai ter aí, nesse caso, uma redução de luz que penetra nesse ambiente. Se você pegar uma imagem de um ambiente natural e do mesmo ambiente num processo de eutrofização, você vê claramente a diferença da água em relação à turbidez. A água, num processo de eutrofização, é altamente apresenta uma alta turbidez, né? Ela é mais escura, ela tem aí, nesse caso, uma quantidade muito grande de materiais em suspensão. A gente vai observar que, inclusive, o despejo desse material muitas vezes causa assoreamento desses corpos hídricos, né? Você vai ter aí, nesse caso, uma alteração do fundo desses corpos hídricos e vai, consequentemente, alterar essa biodiversidade, né? Aí, nesse caso, começando pelo impacto que isso vai causar naquelas algas, naqueles organismos fotossintéticos ali que vivem associados ao fundo desses corpos hídricos. A gente fala que essas algas, elas são algas bentônicas, né? Porque elas estão associadas ao fundo, algum substrato, né? Não precisa ser necessariamente o fundo, mas elas normalmente ficam ali no fundo.
Como a luz está mais escassa nesse ambiente aquático, a luz que chega ao fundo, quando chega, é muito pouca e não é o suficiente para manter essas algas vivas. Aí as algas começam a morrer. Não só as algas do fundo, pela falta da luminosidade, mas as algas também que estão ali na superfície, as plantas aquáticas na superfície, porque a proliferação é tão grande, né? Elas têm muito nutriente, então elas podem se reproduzir tranquilamente. O problema é que não tem espaço para tudo isso. Nutriente tem, vai faltar espaço, né? Esse corpo hídrico vai chegar num limite ali para suportar tantos organismos, tantos indivíduos. Aí a gente começa a observar que começa a ter uma competição entre elas também e elas acabam morrendo. A morte dessas algas, sejam aquelas da superfície que estão morrendo por competição, pelas plantas aquáticas que estão também competindo, ou as algas do fundo, que estão aí, nesse caso, sofrendo pela escassez de luz, vai causar a morte dessas algas, e aí, nesse caso, é mais matéria orgânica. Essa matéria orgânica, de novo, vai ser decomposta. Aí é o momento que vocês, às vezes, dão um vacilo. Vamos voltar um pouquinho. Quem foi que acabou de morrer? Alga. Alga faz o quê? Fotossíntese. Fotossíntese produz o quê para o ambiente? Água. Oxigênio. Água é ótimo, né? Oxigênio. Então, tinha oxigênio, ainda tem oxigênio. Então, a gente vai ter essa matéria orgânica ainda sendo decomposta de forma aeróbia. Então, aí, nesse caso, é a hora que vocês dão um vacilo. É a hora que vocês chegam, vai ter decomposição anaeróbica. Ainda não, gente. A decomposição anaeróbica começa a partir do momento que tem escassez de oxigênio nesse ambiente aquático. Isso ainda não aconteceu. Até porque, se você for parar para pensar, né? Essa matéria orgânica aumentando, a gente tem aí, nesse caso, um aumento da demanda bioquímica de oxigênio logo depois. A partir daqui que a gente vai ter escassez de oxigênio. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária para o metabolismo desses organismos. Então, eles estão com uma atividade metabólica muito grande e estão demandando mais oxigênio nesse meio. Aí, nesse caso, essa demanda bioquímica de oxigênio aumenta principalmente pela ação dos decompositores aeróbicos. A gente não pode esquecer que, além deles, outros organismos aeróbicos também vivem nesse meio. Os outros organismos não estão demandando mais oxigênio. Quem está demandando mais oxigênio são esses micro-organismos que estão se proliferando por conta da quantidade de nutrientes ali disponível para ele. Eles têm uma proliferação muito grande, mas eles precisam de oxigênio para se manter. O problema é que não vai ter oxigênio para tudo isso. Por quê? A quantidade de micro-organismos é muito grande, porque a gente está pensando aqui, mas a gente ainda tem aqueles lá do início. A gente tem um outro problema. Eles estão se proliferando, eles estão consumindo oxigênio, tem outros organismos junto com eles também que consomem oxigênio, mas a gente não tem a mesma produção que antes, porque quem é que está morrendo? Os organismos fotossintetizantes. Então a gente tem um grande problema nesse ambiente. A gente tem organismos aeróbicos se proliferando, mas a gente não tem uma produção de oxigênio na mesma proporção. Aí a gente vai observar que a demanda bioquímica de oxigênio é tão grande que isso causa uma redução na taxa de oxigênio disponível nesse ambiente aquático. A partir daí é que a gente vai ter aí, nesse caso, essa escassez de oxigênio acontecendo e a morte dos organismos aeróbicos ocorrendo. Essa morte dos aeróbicos acontece aí, nesse caso, em decorrência da redução da taxa de O2 que a gente observa nesse ambiente aquático. A gente sabe que essa redução da taxa de oxigênio aconteceu porque a gente já está falando que houve aqui um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, né? Mas só para não restar dúvida, a gente está observando a morte desses organismos aeróbicos por conta dessa disponibilidade de oxigênio dissolvido nesse ambiente aquático. É aqui que vocês dão esse vacilo. É aqui que vocês cismam de. Ai, o que acontece aqui? Aí vai na empolgação, porque o quê? A ansiedade fala mais alto. Em algum momento vocês sabem que vai ter decomposição anaeróbica. E aí vocês estão ansiosos por falar que acontece. E aí fala antes do tempo, tá? Se acabou de morrer a alga, ainda não tem escassez de oxigênio. Então, essa matéria orgânica aqui vai ser decomposta de forma aeróbica ainda. Quando essas algas morreram e a decomposição anaeróbica está muito intensa, que é a partir desse momento, aí sim. A partir daqui, a gente pode considerar que o consumo de oxigênio está muito maior do que a produção, e a gente tem uma escassez de oxigênio por conta dessa DBO que está aumentando, e é a partir daqui que a morte dos aeróbicos acontece. Então, segura a ansiedade, pensa nas etapas, raciocina nas etapas, para não
correr o risco de tropeçar por conta dessa ansiedade aí, porque você quer chegar ao final desse processo. Com a morte dos organismos aeróbicos, aumenta de novo a concentração de material orgânico, aí sim. Agora, esse material orgânico, para ser decomposto, não é de forma aeróbica, porque a gente já sabe que a escassez de oxigênio aconteceu. Agora sim que a matéria orgânica vai ser decomposta de forma anaeróbica. Os organismos anaeróbicos, eles já estavam ali, só que eles estavam restritos a poucos locais. Normalmente, o fundo desses locais aquáticos, desses ambientes aquáticos, né, fundo de rios, eles têm aquela parte lodosa, é normalmente onde você encontra esses organismos anaeróbicos. Só que agora, como o ambiente aquático apresenta uma baixa concentração de oxigênio, ele se torna um ambiente propício para a proliferação desses organismos anaeróbicos que passam a prevalecer nesse ambiente. Aí, nesse caso, esses organismos anaeróbicos, eles liberam aquele gás, né, que é o gás sulfídrico, que tem um cheiro de ovo podre, bem característico do processo de eutrofização. Aí, nesse caso, a gente chega ao processo de eutrofização através da atividade desses organismos anaeróbicos. A atividade de eutrofização, ela pode ser detectada desde o início, desde da contagem de clorofila, porque isso vai dar uma noção para a gente da proliferação de algas. Quanto mais clorofila, mais algas proliferando, a gente tem uma concentração ideal, né, dentro de uma faixa ideal nos ambientes aquáticos. Se ultrapassa essa faixa, a gente sabe que tem algum tipo de problema ali associado a esse ambiente. A gente pode aí, nesse caso, também fazer essa análise a partir da quantidade de oxigênio dissolvido, né? Então, aí, nesse caso, faz uma análise dessa água e vai aí, nesse caso, avaliar a quantidade de oxigênio dissolvido nessa água. Se está menor do que o esperado para um ambiente aquático, a gente vai aí, nesse caso, começar a procurar o porquê que esse oxigênio está reduzindo a concentração nesse meio aquático. E outra análise possível é coletar essa água, levar para um laboratório e fazer essa análise de DBO, né? Não só DBO, mas também faz outras análises aí, DBO, DQO, que são análises que podem trazer a resposta sobre esse ambiente aquático, né? Sobre esse corpo hídrico, se ele está ou não passando por esse fenômeno de eutrofização. Às vezes é muito claro, né? Quando esse fenômeno explode, quando você tem uma proliferação excessiva de algas ou de plantas aquáticas, é muito fácil de você ver que você fica com uma mancha verde sobre esse local. Mas outros momentos você não vai ter ainda essa etapa do fenômeno, mas ele já está acontecendo. Então, antes que chegue a consequências mais graves nesse processo, a gente pode interferir se essas análises ambientais forem feitas de forma regular. O processo de eutrofização pode acontecer naturalmente também, tá? Em regiões pantanosas, por exemplo, são regiões que naturalmente poderiam acontecer um fenômeno de eutrofização sem a ação humana provocando isso. É pela própria concentração de material orgânico no local, e aí é natural do local. Mas se a gente colocar o contexto de centros urbanos, um exemplo do esgoto sem tratamento sendo lançado é um dos responsáveis aí por esse fenômeno de eutrofização acontecer. Tranquilo? Vou sair da frente para a gente poder falar na sequência sobre poluição do ar e para fechar a poluição do solo. Sair da frente para vocês poderem pegar aí.